Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre doenças mentais e obsessões. Uma explicação de Joana de Ângeles. Essa correlação das doenças mentais com obsessão está na página 8 e 9 da revista Reformador de junho de 2017. É uma reflexão assim que me chamou muita atenção e achei bem interessante trazer para vocês, até porque esse momento do nosso planeta de provas e expiações, passando por um mundo de regeneração, está ocorrendo muito essa situação de problemas mentais e obsessões. Vamos ver o que ela tem para nos falar sobre esse assunto tão importante. Questões graves que requisita acurados estudos e contínuo exame a fim de aurir-se necessário conhecimento a que diz respeito às problemáticas das distornias e afecções psíquicas, sejam decorrentes dos transtornos orgânicos e mentais, sejam de causas obsessivas. Logo no primeiro parágrafo ela já deixa claro aqui. Questões graves que requisitam acurados estudos. Em cada processo de alienação mental há uma causa preponderante, com complexidades que escapam ao observador menos vigilante e pouco adestrado em relação às questões do espírito. Sendo um homem ou espírito encarnado em processo evolutivo, somente por meio do seu conhecimento espiritual serão possíveis esforços exitosos no solucionamento dos distúrbios que surpreendem o trânsito carnal. Cada enfermidade mental tem sua etipopatogenia específica, sediada nas intricadas tecelagens do perispírito do paciente, como resultado do comportamento que se permitiu de maneira equivocada. Isso porque as soberanas leis da justiça divina sempre alcançam os infratores dos seus estatutos, onde quer que se encontrem. Ela deixa aqui uma abertura para a gente entender que são essas situações de obsessão, doenças mentais, são de responsabilidade nossas, de nosso comportamento nessa vida ou em vidas passadas. Quando ela fala aqui que a lei da justiça divina sempre alcança os infratores, os seus estatutos, onde quer que se encontrem. O homem, por meio das realizações, construções mentais e atitudes, instala nos centros da vida pensante os germes dos distúrbios, que produzem alienações as mais diversas, impondo os impostergáveis ressarcimentos pela autopunição, por meio das psicoses, psicopatias, psiconeuroses, traumas, obsessões que se apresentam em múltiplos aspectos. Todas esses problemas, ela deixa claro aqui que são obsessões que se apresentam em múltiplos aspectos. A autopunição por meio de psicose, psicopatia, psiconeuroses, traumas, tudo são obsessões. Da neurose simples à complexa manifestações de da micro e da macrocefalia, do mongolismo, da oligofrenia, passando pelas faixas do retardamento, da demência, da idiotia, da esquizofrenia. As causas atuais possuem suas matrizes
na anterioridade do caminho percorrido no passado pelo espírito, ora em alienação. Isso é muito sério. As agressões à caixa craniana e ao cérebro pela desarvoração que conduz ao suicídio engendram as anomalias da constituição morfológica e de funcionamento das engrenagens mentais desarranjadas pelos petardos e atentados perpetrados na suprema rebeldia que o homem se entrega. Ninguém foge à vida sem se surpreender com ela mais adiante. Pessoa alguma se eleva à responsabilidade sem que se veja defrontada pelos problemas criados à frente. Criminosos são justiçados, reencarnam com psicoses, maníacos depressivos. Como atentarem fazer justiça ante a delito não ressarcido, fixado na memória. Homens que enganaram, não obstante as homenagens que desfrutaram, refugiam-se em várias formas de loucura, como a fugirem dos compromissos que não têm coragem para enfrentar. Então, nessa reflexão, o que a gente está vendo é que essas doenças tudo é uma fuga do espírito quando ele reencarna, porque ele não tem coragem de enfrentar tanta maldade, tanta atrocidade que ele fez em outras reencarnações. Aí ele chega aqui, ele busca as doenças neurológicas, fica louco, esquizofrênico, e outras, como foi decifradas aqui. Na gama multiface das alienações mentais, a obsessão igualmente ocupa lugar expressivo. Ódios demoradamente cultivados e decorrente de erros graves vinculam os que se demoram no além-túmulo aos que reencarnaram na Terra, produzindo lamentáveis consórcios mentais de consequências imprevisíveis, hediondos, conciliábulos, que transcorreram em sombras, produzindo gravames, convertem-se em heranças de interdependência psíquica que degeneram em obsessões cruéis. Amores violentos, saciados em sangue, asfixiados em traição, silenciados em infâmias, mantidos em tramas urdidas para se libertar dos empecilhos, reagrupam algozes e vítimas do intercâmbio espiritual, que se transformam em subjugações duanescas de cursos demorados e pungentes. Gente do céu, o sofrimento é muito grande, a dívida é imensa e a gente se esconde nas doenças neurológicas para não lembrar. E olha, os motivos são vários, né? Até amores violentos faz com que você volte com problemas neurológicos. A morte não apaga a memória, antes a aguça, facultando a uns lucidez exagerada, enquanto outros jazem em longo torpor, automaticamente atraídos e imantados aos cômpares dos crimes e descalabros. Geralmente a gente torna a se juntar, o grupo é o mesmo. Eu costumo dizer que quem tem família não precisa de inimigo, porque nossos inimigos ferrenhos de vidas passadas eram a nossa família. A gente não precisa de adquirir mais inimigo fora da família, não. O da família já é o suficiente para a gente pagar os nossos pecados. Eu digo muito isso. Tem uma amiga que morre de rir quando eu digo isso para ela. Minha amiga, quem tem família não precisa de inimigo. O da família já é o suficiente. As perseguições são imensas. Os nossos maiores inimigos, hoje eu não tenho dúvida disso, está no nosso seio familiar. Porque nós pedimos
nós acertamos para vir juntos, para nos reconciliarmos. Quando a gente chega aqui, parece que a coisa faz é piorar. Produzindo interdependência em comunhão danosa de vampirização fluídica em que se exaurem as forças construtivas da cápsula carnal por onde deambulam os encarnados. A morte é sempre a grande fatal desveladora de mistérios, de enigmas e de causas ocultas. E a vida física se organiza mediante as consequências dos atos pretéritos, transformados em presídios de dor ou paisagens de liberdade. Simultaneamente, a experiência carnal enseja tesouros de incomparável valor para a elaboração de causas propiciatórias à paz e à felicidade que um dia todos lograrão após apurados e esclarecidos. Então, quando a gente chega numa família, que a maioria delas é assim, onde a gente topa só com o inimigo ferrenho de vidas passadas, o que a gente tem que fazer? O que a gente se comprometeu a fazer é harmonizar, a praticar a tolerância, a abnegação, a praticar o amor. Mas uma hora ou outra a gente se arranha, parece que os espíritos se reconhecem e se arranham. Feliz daquela família que vem para se regenerar e consegue. Feliz daquela família. Eu conheço famílias maravilhosas, de um amor, de uma união, que eu tenho inveja. Inveja branca, hein, pessoal? Mas que eu tenho inveja. Eu vejo uma família unida, que é onde todo mundo está e que se reúne, que fica feliz quando encontra o outro, porque tem família aí que não quer nem ver o outro passar por perto. E aí, volta tudo de novo, não tem jeito. Do conhecimento da vida espiritual defluirão preciosos benefícios para a sanidade mental das criaturas humanas. O espiritismo ou cristianismo moderno possui a mais valiosa terapêutica para a problemática mental da atualidade, por ensinar a indestrutibilidade e a comunicabilidade do princípio espiritual do homem, asseverando quanto à necessidade das sucessivas reencarnações, anulando o pavor da morte, dos sofrimentos e sendo o mais perfeito método contra os fatores que produzem traumas desvaídos, desequilíbrios. Favorecendo o otimismo, esse produz a vitalização dos centros do equilíbrio psicofísico, reabastecendo de energias compatíveis as engrenagens eletromagnéticas do campo mental, vitalizando os fluxos debilitados da fomentação de forças mantenedoras da vida. Gente, os hospitais e manicômios estão lotados de espíritos, pessoas que hoje viraram zumbi. E aí o espírito sofre absurdamente. A diminuição das defesas morais encarregadas de criarem um campo de força defensiva no homem faculta a invasão microbiana no organismo, permitindo que sequelas destas ou daquela ordem afetem os núcleos do discernimento e da razão, arrojando e desconcerto da loucura. O cultivo da prece, a conversação edificante, o exercício da meditação e das reflexões, as ações nobilantes, o labor pelo próximo conseguem fortalecer o homem com energias específicas, forrando das agressões físicas como espirituais, propiciatórias das distonias múltiplas, promotoras das doenças mentais e obsessivas que tanto infertilizam.
infelicitam. E no sentido oposto à ociosidade física e mental, o pessimismo, a irritabilidade, o desânimo, a malícia, a ira e o ódio, o ciúme e os vícios facultam não apenas a proliferação dos fatores que geram loucuras, como o surgimento de matrizes para fixações obsessivas de consequências graves. Precisamos atentar para esses sentimentos: pessimismo, irritabilidade, desânimo, malícia, ira, o ódio, o ciúme e os vícios. Nos levam à loucura. Consequências graves. Em razão proporcionam aos distúrbios morais, crescem os desvarios mentais, supliciando os espíritos levianos e culpados em terapêuticas depuradoras, de que se poderiam forrar, não se demorassem vinculados aos ciclos da insensatez, da leviandade e do imediatismo. A gente pensa que não, né? Mas a gente vê muito isso. Outro dia eu assisti uma palestra em que me chamou a atenção que o palestrante falava o seguinte, que quando você entra começa a sentir teu problema do mal do Alzheimer, é porque o espírito já cansou de estar aqui no planeta Terra. Eu estou cansado, não quero mais viver. E aí o que ele faz? Ele começa a esquecer as coisas que estão acontecendo com ele nesse momento, porque ele não tem mais interesse em estar aqui. E chama muita atenção essa colocação desse palestrante. Não me lembro o nome dele agora, mas ele falou isso. Que o mal de Alzheimer é a desistência do espírito de estar no plano terrestre. E aí ele só se lembra do passado, das coisas boas que ele viveu. E faz sentido, porque a pessoa que sofre de Alzheimer, ele realmente só lembra do passado, ele não lembra do presente. Porque o presente para ele não interessa, ele não quer mais estar aqui, ele quer ir embora. O Espírito está falando isso, eu quero ir embora, me deixem embora. E aí ele esquece, ele não tem interesse, ele vive, ele está aqui, mas ele não está mais vivenciando, não está mais trabalhando para melhoria, nada, ele simplesmente para o crescimento dele, simplesmente para e esquece tudo. Isso me chamou muita atenção. Em face do conhecimento do mundo espiritual presente em todos os comedimentos humanos, poderão a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a psicossomática enriquecer-se de luzes para se transformarem realmente em ciências da alma e da mente em benefício do homem. Após vencido o preconceito que, não obstante o respeito que nos merecem, lhes põe atolhos impeditivos para a clara e ampla visão das realidades da vida, na grandeza que lhe é própria. Olha, essa reflexão de hoje, Joana de Ângelo deixa muito claro as consequências das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, de vidas pretéritas principalmente. Como atinge o nosso cérebro, o nosso lado neurológico, né? Nos leva a tantas doenças de loucura, né? Desequilíbrio total, tudo consequência de nossas atitudes pretéritas principalmente. Aí a gente volta, a gente não consegue segurar a onda, enlouquece. É assustador, mas é uma realidade. E mais uma vez eu quero agradecer a companhia de todos e vamos refletir sobre essa reflexão de hoje, que ela se faz muito importante. As informações foram muito salutares, inclusive para mim.
pouco assustadoras, mas realistas. Joana de Ângeles fala mesmo, ela não esconde, ela alerta, ela diz, olha, acorda, a situação é assim, né? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos, fiquem todos com Deus. Wanda Barros para divulgar.net. Até a próxima.